elevemos nosso pensamento a Deus, pedimos a Deus para silenciar nossa mente, para que ela possa receber tudo que é de bom que o palestrante trouxe para nós na noite de hoje, e que seja feita a vontade de Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Meus irmãos, dando sequência aqui à leitura da palestra, eu vou ler o livro Gotas de Esperança, por Lorival Ossos. A mente que varia desestabiliza o corpo. Os altos e baixos prejudicam você, desarmonizam a atmosfera de sua vida, causam transtornos. Seja sempre um só. É claro que você vibra mais com isto ou aquilo, mas não caia na depressão. A fossa é sua inimiga, destrói os nervos, asfixia a mente, sobrecarrega o coração. Na depressão, levante os olhos, mire o Deus que está nos céus. Ele é inalterável. Suas ondas são de amor puro. Você está amparado. Nada de mal pode lhe suceder. Sobretudo, lembre-se que o amor existe e está dentro de você. O navio destrambelhado espatifa-se nos rochedos. E agora vamos fazer a Ave Maria, né? Para encerrar essa abertura. E eu peço que todos me acompanhem, por favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. que assim seja. Ao palestrante, as melhores vibrações. Obrigado. Da mesma forma, meu boa noite a todos, os irmãos encarnados e desencarnados. Sejamos todos bem-vindos nessa casa de oração, de estudo. E espero, de alguma forma, trazer um ponto de vista sobre os ensinamentos da doutrina,
com o item de hoje, né? Lei do amor. Não pretendo aqui conceituar o que seja o amor, como ele é, até porque nos escapa a todos nós. O amor tal qual o do Cristo, que vem basilar para nós um referencial único no planeta. Há muito nós estamos muito distante dessa amplitude. E temos várias frentes, várias formas de amar. No gesto, no ouvido, no socorro, na relação sexual consensuosa, no abraço, no amor de mãe, no amor de pai. Então, nós temos todo um leque de possibilidades de a gente expressar o amor, de caminhar, mas longe de entendermos, de termos a sapiência do que seja o amor, esse do Cristo para nós, entender no sentido de viver. Sabemos o que é o amor? Entendemos por mostras do que nos passa na nossa vida, ainda iniciantes nesse planeta de provas e expiações. Temos aplicado o que aprendemos? Ou seja, viemos a qualquer casa de oração, seja doutrina espírita, seja igreja católica, luterana, evangélica, os centros de umbandas, não importa o foco, o credo, mas sistematicamente nós ouvimos, lemos, trabalhamos. E esse entendimento é para a gente usar aqui dentro. Nós devemos amar enquanto colegas, enquanto irmãos de banco, de assento. Vivemos ou apenas ouvimos? É um grande desafio. A gente vai ver à frente como se consolida essa lei do amor, que é uma lei universal, que tudo foca, culmina nessa relação para nós. O ambiente espírita, aprendizado constante. Sistematicamente nós trabalhamos essas informações, como eu já falei, principalmente na parte do Evangelho, principalmente no que toca o Livro dos Espíritos. Muitas palestras, mas a transformação real. Mas enfim, Osni, o que é esse amor que que você está falando, que a gente tem que trabalhar? Segundo a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, coloca assim: a lei do amor é considerada a lei suprema que sustenta o universo e resume toda a doutrina de Jesus. Ela faz parte da lei de justiça, amor e caridade, que é a 10ª das leis morais descrita em O Livro dos Espíritos. Seus principais pontos incluem a essência divina, o fim do egoísmo, a amplitude universal. Lei suprema do universo. Não é um foco nosso, não é um entendimento espírita ou espiritualista. É uma lei que nós entendemos se aplica em qualquer orbe,
do universo. Onde haja vida, onde haja espíritos, na nossa dimensão, extra nossa dimensão, tudo que rege essa união, que rege esse equilíbrio, essa ação em relação de empatia, de amizade, de carinho, é a lei do amor, uma lei do universo, a lei universal, ensinada por Jesus. No livro Renúncia, do Chico, o personagem Alcione, uma jovem ainda, reencarnada, que não precisava mais reencarnar, já se trata de um espírito de alta envergadura, não era mais necessário a volta à Terra. Ela faz algo que dá o título da própria obra, Renúncia. Ela renuncia a conquista, no sentido momentâneo, de não precisar mais vir à Terra, e ela vem para trabalhar por um irmão que, há tempos, de forma recalcitrante, vem errando e se endividando. Isso é entrega. Deu de si para essa outra alma. É uma ação que só não é maior do que a do próprio Cristo, que não deu uma vida, não deu um tempo, não deu sua ação, não deu seu amor apenas para um, mas para todos. Para aqueles que acreditavam ou não acreditam nele. Indiferente. Exemplo de vida. Base da evolução moral. Ou seja, a lei do amor nos chancela, dado ao conhecimento que a gente vem desenvolvendo sobre ela, a nossa busca, ela é pautada por ação correta, por atitude nobre, voltada para o moral cristão, nesse sentido. Amor na prática, benevolência para com os outros, indulgência para com os outros. As palavras, por si só, já se revelam, né? Essa entrega, essa ação íntima de cada um de nós em amplitude, o perdão. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Que perdão é esse? Como a gente desenvolve, começa a trabalhar um amor fraterno, um amor que transcende corpo, matéria, sem a gente passar primeiramente pelo perdão a nós mesmos. Nos permitir que, se ontem não pude amar, fui indiferente, não fui indulgente, não fui benevolente, hoje eu me permito, eu me reconheço nessa falta e quero seguir adiante. Porque, como eu falei no início, a gente tratar de amor, da lei do amor, dentro da casa espírita, onde podemos dizer que temos um ambiente de excelência, será? Onde todo mundo é irmão de todo mundo, ninguém larga a mão, não tem divergência. É fácil. Mas isso que a gente trabalha aqui, que a gente ouve, que a gente faz estudos, que eu e outros tantos palestrantes abordam em determinados tempos esse tema,
ele é muito importante da porta para fora. Combate ao egoísmo individual. O egoísmo é a negação da lei do amor, né? Porque ele não quer dividir, ele não vê o outro como parte, como igual a você. Combate ao egoísmo no individual, no social, toda uma sociedade fechada em si, obscura, achando que é a escolhida de Deus, é a premiada, é uma nação ímpar, no coletivo, um grupo, o coletivo dos espíritas se achando melhor que outras frentes religiosas pelo fato de termos ciência das comunicações espíritas, dessa prática da mediunidade. É uma forma de egoísmo. O Evangelho na prática. Em Mateus 5:23, capítulo 5, de 23 a 24, nós temos aqui, eu só fiz a citação, que ele fala, né? Reconcilia-se com o teu irmão. A parte maior disso, ele fala assim: antes de vires depositar oferendas no altar, volta e te reconcilia com teu irmão, enquanto ainda caminhas. É interessante essa parte, esse ensinamento, porque me atrevo a colocar uma situação assim, até na condição de palestrante hoje. Se eu tivesse alguém, um irmão de sangue, um irmão de espírito, alguém necessitado, algo muito pontual, tentaria contornar para alguém substituir, para não deixar o vácuo aqui, e correria para auxiliar esse irmão. Não posso te ajudar hoje, porque eu tenho que ir na casa espírita, eu tenho uma palestra para assistir. Veja, eu não estou negando isso, né? Eu estou esticando a corda aqui para ver que, mais do que ter uma norma, é imperativo quando você doa-se, larga algo que você pode recuperar, que pode voltar numa nova data, em favor de alguém que naquele momento está numa situação ímpar que necessita. Mais importante que rituais. Então não é uma negação, e isso é na consciência de cada um. Poxa, não posso ir te ajudar porque eu tenho que ir na casa espírita hoje. Hoje eu tenho que tomar um passe. Cara, mas meu carro quebrou, eu estou aqui no meio do mato, só consegui um telefone de um cara que passou por aqui, meu telefone está sem bateria, eu estou lascado aqui. O que eu vou fazer? Espera pelo próximo. Então isso é o não depositar oferendas no altar, né? Primeiro, socorre aquele que está necessitado. É você deixando de si em favor do teu irmão. Então, como eu falei, não é para dizer o que é amor.
A gente só conhece amor pela referência do Cristo, mas não consegue assimilar toda essa amplitude, essa magnitude do que foi. Estamos muito aquém disso. Mas a gente tenta trabalhar o caminho do amor. Essa que é a verdade. Não nos cabe, como espíritas, como seres humanos de um certo grau de conhecimento, chamarmos de irmãos, entendermos como irmãos dentro das casas de oração tão somente. É um exercício. E isso vai nos acontecer diariamente. Aí a gente cai naquela ditado assim, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Vim aqui, tive uma palestra, o Osni deu, até gostei da palestra dele. Mas cheguei em casa, o vizinho já deixou o carro atravessado na frente da minha garagem, eu não posso entrar, né? Como é que eu vou amar esse cara? Não tem. Isso vai ser o nosso dia a dia. Essa é a nossa coroa, uma das nossas coroas de espinho, é um dos cravos que vai nos atingir. Amor antes da forma. É o que comentamos. A gente segue um rito e às vezes por conta de um rito a gente cede da vez de um socorro para satisfazer algo para nós que realmente positivo, que nos daria satisfação. Mas é uma pequena renúncia que a gente está fazendo em favor de alguém. Está no nosso ser ainda, se não em todos, mas na maioria, posso apontar para mim e dizer que estou nessa situação. Nós temos o nosso pensamento, não aquele pensamento de sobrevivência, de guarda do corpo, da segurança, da vida, mas a nossa satisfação realmente em primeiro lugar. As nossas conquistas. No lar, a gente já começa a trabalhar isso de forma embrionária, quando o marido cede para a mulher, no sentido de preferir assim, mas tudo bem é para ela, quando ela cede para ele, quando você cede para um filho, você está renunciando. Aquilo, de outra forma, era muito melhor para você. Mas você se sujeita a isso. Por quê? Porque é o nosso princípio de amor, é o nosso entendimento já, é a nossa caminhada. Mas já é bem mais difícil, e aí que eu digo, posso falar de mim nesse sentido, para não imputar nada a ninguém. Como é que eu faço isso? Eu cedo para o seu Aloysio aí, algo que eu estava querendo muito. Isso no que toca às coisas materiais, quiçá as coisas espirituais. Transformação interior. Não basta frequentar. É ruim frequentar? Obviamente que não. Pela frequência, em qualquer ambiente de oração, de estudo, de procura, e nisso, procura no sentido de pesquisa, a doutrina espírita nos faculta essa grande oportunidade, porque o estudo é sempre uma pesquisa. Quando há os debates aqui, nós concordamos, discordamos, pedimos
aquele irmão que já tem mais experiência nos esclarecer e vice-versa. Então não basta frequentar. É preciso viver, é preciso praticar. E não é um ambiente controlado, como nós temos aqui, que nós vamos externar em plenitude, de acordo com o que nós temos, com a bagagem que nós temos, essa percepção da lei do amor. A gente pode dizer, aqui dentro é fácil. Eu estou há 5 anos a mais me policiando contra um item. Tem outros que eu tento, mas eu estou engatinhando para melhor. Trânsito. Nessa semana mesmo, andando com a minha esposa, aí dando umas coisas, dizendo assim, aproveita, enquanto Osnia, paz e amor, aproveita, porque era muito rebeldia. Não estou falando isso por ocasião do tema de hoje, mas é porque eu já ouvi muito isso aqui. De forma assim, tratada ele como tema, como ele de forma adjacente. É um outro tema, mas você está trazendo a lei do amor junto. É difícil. E cada um sabe disso. Cada um tem a sua. Mais de 5 anos só para mim não me perturbar com... E como que o erro do outro fosse a chancela de que eu estou o cara certo, né? O que não erra. O que é indulgente. O que é benevolente, o que é paciente. É triste. Amor em ação diária. É todo instante, é todo momento, é o olhar, é o pensamento, é o desejo, é o voto, é a oração, é a visão. Amor cotidiano, paciência, falamos, empatia. Empatia é sentir, tentar ver, né, pelos olhos do outro o que está acontecendo, né? Se colocar no lugar do outro, para você trabalhar essa situação. É um malandro, não quer nada com nada, é preguiçoso, o que está acontecendo? Não é esforçado, mas a gente se colocando para ver. Então, paciência, empatia, tolerância, bons pensamentos, em letra maiúscula, são expressões, são agentes que a gente trabalha, que a gente reconhece dentro da lei do amor. Então, de novo, como eu falei, não tem como a gente dizer, amor é isso. Se eu pudesse resumir numa frase bem curtinha, eu iria dizer, amor é o que o Cristo fez por nós. Ponto. Poderia nem ter descido à terra, mas o fez, sofreu, se entregou, morreu pelas nossas mãos. Só para dar grande exemplo de amor absoluto, que nos escapa. Talvez a gente consiga fazer uma entrega assim pelo um filho. Pensamento é ação. E como é?
a energia que emitimos. Tem uma prática que eu aprendi com o Sandro, um irmão que participava aqui na casa espírita. Falo e cito ele porque ele é o dono da ideia do ensinamento que eu jamais esqueci. Tinha costume, né? Às vezes eu separo aquele trocadinho para o pessoal que está no trânsito pedindo ali, vender alguma coisinha ou pedindo mesmo. E a gente olha, dá uma filtrada pelo que a gente entende que é necessidade ali, o que é preeminente mesmo. Mas você dava e deu. Não é ruim? Claro que não. Mas que valor que tem aquilo? R$2? R$1? Então ele ensinou a dar valor àquilo ali, na fala dele. Sempre que posso, que o tempo permite, a condição ali, é um aperto de mão, um abraço e um desejo forte de que aquele irmão não sucumba à prova dele. A energia, o pensamento que emitido. É um passe que você está dando para ele. É uma expressão de amor. É influência espiritual. É a energia, é a onda vibrando no nosso pensamento, encostando naquela pessoa. Chegando até ela, é um socorro. É entrega. Responsabilidade interior. Responsabilidade com esse pensamento. Porque eu também poderia estar dizendo, sai para lá, vagabundo. Escapa daqui. Não encosta no carro, não. Hoje não tem pão velho. E deixar de lado. Ou pior. Você não quer nada com nada. Está perdido na vida. Mas a doutrina, nos ensinamentos dela, nos cobra isso. A lei do amor nos cobra isso. Mas ela nos cobra com amor. Ela não nos cobra assim. Se você não pensar assim, você não pode vir na casa espírita. Se você não pensar assim, essa entrega, essa emanação boa, você não vai entrar no céu. Ela te recebe. Mas ela te diz, te mostra. Com todo amor, meu querido, olha o que tu deixou escapar a oportunidade. Aquela passagem do Chico, se eu não me engano, não quero falhar agora, foi do Divaldo, não, se eu não me engano foi do Chico. Andando numa cidade, com os amigos, acompanhado, atravessa a rua, vai lá, encontra um mendigo, abraça ele, volta, e o pessoal, mas foi lá, Chico? Vocês não sabem o que é aquele espírito que anda na última encarnação dele na Terra, o resgate dele terminando. Que pensamento nos aguardaria diante de uma situação dessa? Que espectro de amor nós estaríamos irradiando para esse irmão? Paulo de Tarso. Eu já sou suspeito de falar dele, porque ele é, uma palavra, fantástico no seu trabalho, né? Fantástico. Amor acima da fé. Que adianta falar a língua dos anjos? Não é? Amor acima da fé. Eu tenho fé. Realmente eu tenho fé. Mas eu com Deus é bonito, é importante, Mas temos que dilatar esse conhecimento. Nós temos que fundamentá-lo. Nós temos que ampliar essa base.
base da conduta humana. Fé mais amor. Fé sem ação é estéril. Eu tenho muita fé, eu acredito na comunicação dos Espíritos, em Jesus, em Deus, nos santos, em todo mundo. Mas não consigo me doar para alguém. Nem em momento de tranquilidade, muito menos quando eu estou com a hora estourando. Nem em pensamento, nem com as orelhas, com o ouvido, nem com um ombro amigo. Amor concretiza a fé. A fé sem o amor, eu tenho fé com Deus. Maravilhoso. Mas o que tu pratica disso daí? E eu não estou questionando nenhum dos irmãos aqui. A gente coloca isso ponderando. São perguntas retóricas para cada um de nós. O que o Osni faz? Isso eu posso me perguntar. Tenho amor na minha fé? Expando isso? Irradio? Prioridades. Ajudar quando necessário. Amor acima das formalidades. Aplicação. Onde? Que era o nosso título inicial, né? Lei do amor começava com onde? Sempre. Quando? Agora. Como? Pensar, falar e agir com amor. A nossa mentalização, ela se processa na rejeição, no filtro, não nos permitir a chegada de um estranho a nós, estranho que eu digo não o desconhecido, um estranho de afinidade, um estranho de cumplicidade, no bom termo da palavra. E para encerrar, coloca assim, para nós refletirmos. Amar é decidir evoluir. Nós experimentamos em várias reencarnações. Não estamos aqui pela primeira vez, muito pelo contrário. Já contabilizamos muitas reencarnações. Se nós tivéssemos já absorvido, entendido, minimamente próximo ao Cristo, o que é amor, o que é a lei do amor universal, se eu tivesse entendido isso, hoje eu não estava aqui, na frente de vocês. Nós não estaríamos aqui, estaríamos em outra etapa já. Então, quando nós corremos pelas reencarnações, resgatando, porque eu matei fulano na vida passada, porque eu estimulei uma separação de um casal, porque eu criei o abandono de uma família, porque isso, porque eu roubei, porque eu ajudei, mas não ajudei tanto.
Tive a oportunidade de ajudar e não quis ajudar. Todos esse leque, todo esse range de opções, de possibilidades, de formas que a gente vem aqui, de reparação, de observação, tudo termina numa frase, melhor dizendo, a lei do amor. A gente só está aprendendo aqui para aprender a lei do amor. Com amor pleno, a nossa irradiação é só luz. Escapa até os espíritos já contando acima de nós, imundos de segunda, terceira, quarta ordem aí. Vai muito além. Então veja onde que a gente está. Alcione, como eu falei, da obra, não precisando, faz uma renúncia. Poderia já estar caminhando para outras etapas, outros níveis, mas ela se desliga do mundo espiritual momentaneamente, reencarna só para socorrer, para ajudar um espírito muito afeiçoado dela. Espero que de alguma forma tenha deixado uma mensagem para a gente refletir sobre a lei do amor. Que a gente pense sempre em externar o que a gente ouve aqui para o nosso mundo, vamos chamar o nosso mundo maior ali fora. Porque ali o professor vai tomar o ponto da gente. E ele não deixa colar. Não deixa mesmo. E a nota fica registrada. Com certeza. Obrigado, boa noite. Obrigado, Gil, por esse tema. Falar de amor é muito complicado, né? Para nós que ainda não entendemos o que é o amor ainda, que é tão difícil de ser praticado. Muito. Foi nos ensinado um amor que cuidava, um amor que protegia, um amor que a gente se doava, e hoje a sociedade diz que isso é errado. E nós temos que pensar em nós. Eu tenho que ser feliz. Então há uma contradição do que é o amor. Nós não entendemos ainda. E acredito que vai demorar para que a gente entenda. Porque a gente quer ser amado o tempo inteiro. Mas a gente não consegue amar ainda. A gente quer que o outro nos esteja nos prestigiando o tempo inteiro. Mas a gente não quer dar um passo atrás em favor do outro. Então, que a gente reflita sobre tudo que foi falado aqui. Isso serve para todos nós, porque a gente ainda está desafiando nessa questão do amor, onde a gente procura palavras bonitas. O amor, ele não faz barulho. Pelo contrário, é silencioso. Não precisa de aplausos. E nós estamos buscando, dentro de uma cultura que o amor está muito longe. A gente procura lá fora e está perto de nós. Em cada gesto, em cada para uma pessoa que está no hospital, ela vai dizer que é a saúde,